Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer, que hoje é sexta-feira finalmente, rapaziada. Demorou, mas chegou sexta. Véspera de carnaval em alguns lugares aí, na maioria foi adiado o carnaval, né, pro mês de abril. Mas eu no meu serviço, por exemplo, não trabalho segunda e terça, então tá tranquilo, tá mais de boa aí essa semana. Trago atualizações aí pra vocês sobre o Coringão. Vamos pra cima, me sigam lá no Instagram, @JohnDoTimão. Já respondi algumas perguntas ontem, tá? Hoje eu acho que eu respondo mais algumas pra gente interagir bastante aí. E vamos pra cima, rapaziada. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade é sobre a entrevista coletiva do William, tá? Que foi, acho que na quarta-feira, se eu não me engano, tá? Que ele concedeu aí isso, quarta-feira, dia 23. E aí o pessoal perguntou sobre as faltas que ele vem sofrendo, tá? E eu, acompanhando as partidas do Corinthians aí, já relatei algumas vezes, pô, todo jogo é 4, 5, 6 faltas em cima do William. Ele bota pra correr, é derrubado. Dribla, é derrubado. Faz a finta, é derrubado. Toda hora. Então assim, isso prejudica o jogo do William. E aí ele foi questionado sobre esse ponto. Ele falou o seguinte: acho que pode ser normal. É uma forma de tentar brecar uma jogada, paralisar uma jogada. Mas isso é bom pra nós. Quanto mais faltas sofrermos, mais corre risco do adversário tomar cartão, ser expulso, ter faltas perto da área, pênaltis. Eu não vou parar de ir pra cima, tentar o drible e tentar a jogada. Isso eu não paro de fazer. E o William, nesse sentido aí do Corinthians ter faltas e tudo mais, complementou falando o seguinte: é uma coisa que a gente sempre vem treinando desde a minha chegada. A gente continua treinando. Não tem saído muitas faltas na entrada da área para que a gente possa bater, mas o Corinthians tem jogadores que podem assumir essa responsabilidade da bola parada e com certeza estou à disposição para isso. Se tiver falta, escanteio, não só eu, como o Fagner, o Roger, o Renato Augusto podem bater. Então, é continuar treinando e nos esforçando nessa questão para conseguirmos fazer os gols. Beleza, William? Da hora, legal, só que assim, que treino é esse que vocês estão fazendo? Que de 30 escanteios que o Corinthians bate, um é bom. Falta lateral, falta... Meu Deus do céu, cara, a bola parada do Corinthians é horrível. Horrível. Pô, John, mas no jogo contra o Botafogo saiu o gol. Beleza, saiu e tem que sair, tá? É algo que a gente espera. E não é só porque saiu o gol. Tem que ter alguma jogada diferente. Qual que foi a jogada? O Roger roda no segundo pau, joga a bola de volta pro meio da área, tá? Pra chegar algum jogador de frente. Só que o Corinthians parece que foi a primeira jogada ensaiada. Antes disso, com o Silvinho, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, não tinha uma jogada ensaiada. Escanteio, todos no Gil. E o Gil não tem um gol de cabeça. Um gol, não tem. Não tem um gol de cabeça. Então assim, é difícil, cara. É difícil. Nessa questão aí, espero que o Vitor Pereira tenha algo em mente, que ele consiga trabalhar com os nossos jogadores, porque a bola parada ofensiva do Corinthians, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre a situação dos jogadores brasileiros ainda na Ucrânia, tá? O Pedrinho, cria da nossa base, mandou um vídeo aí, né, pros brasileiros, principalmente pra torcida do Corinthians também, pro pessoal que é responsável por isso, falando sobre a situação deles na Ucrânia. Esse é o apelo que faço aos governadores do Brasil, à embaixada, para que possa nos tirar daqui o quanto antes. É uma situação complicada, delicada e não temos muito o que fazer. Só esperar o que tem para acontecer. Estamos aqui numa sala, todos reunidos no hotel e esperando que algo seja feito por nós. Esse é o apelo que faço para pedir ajuda a quem tem contatos, para que isso possa ser feito o mais rápido possível. O pessoal tá no hotel, no Ópera, tá? Todos ali numa sala, famílias, amigos, os brasileiros ali como um todo, né? Principalmente os jogadores e tal. E cara, eles falaram que estão com medo, muito medo. E eles estão pedindo ajuda. É isso. Tipo assim,
Eu pesquisei bastante sobre o que está acontecendo para entender a situação e tudo mais, só que eu não consigo ver algo que a gente aqui possa fazer, tá? Além de torcer, além de orar, quem tem fé e tudo mais, para que aconteça algo positivo, não só para os brasileiros, mas para todos, rapaziada. É uma situação muito, 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 muito delicada e a gente espera o desfecho mais rápido possível, tá? Mais rápido, um desfecho positivo, né? Com certeza. Porque, olha, é uma situação bem complicada mesmo. Não tenho nem como me estender nisso, tá? Porque entram em diversas outras questões. O que a gente tenta aqui é manter vocês atualizados. Assim que a gente tiver alguma novidade sobre esses jogadores brasileiros que estão na Ucrânia, eu trago aqui pra vocês. Fechou, família? Comentem aí, por favor. Bom, sobre o contrato do Vitor Pereira, nosso treinador, muita gente veio me questionar. Pô, John, o contrato dele só até o fim do ano agora? 10 meses de contrato? Que não... Eu queria isso? Não, com certeza não. Queria até o fim de 2023, que era a ideia da nossa diretoria. Se tem um respaldo maior. Já até expliquei a situação. A gente pode ver por um lado. Por exemplo, não deu certo o Vitor Pereira. Você não tem que pagar a multa no fim do ano. Acabou o contrato. Deu certo o Vitor Pereira? Aí você tem um problema. Porque pode ter sondagem de outros clubes e o cara tá acabando o contrato. Acabou o contrato, ele tá livre. Entendeu? Tá livre para negociar com qualquer clube. O Corinthians perderia o técnico. Só que as informações que nós temos é que foi uma condição imposta pelo Vitor Pereira. Ele falou, não vou assinar contrato de 2 anos, eu assino um contrato até o fim do ano. A partir dali, acabou o ano. Pô, foi uma temporada positiva para ambos os lados. Vamos renovar? Senta, negocia e renova o contrato, certo? Não tem renovação automática, não. Acabou o contrato, senta para negociar. Ou na reta final já pode ir buscando aí esse acordo e tudo mais, mas não tem nenhum pré-acordo para uma renovação. É o contrato até o fim de 2022. O Duílio, como eu já coloquei, gostaria de contar com o Vitor Pereira até o fim de 2023, mas vai depender aí dessa renovação de contrato. E uma outra atualização importante, ele chega sábado, tá? Amanhã, aqui em São Paulo. Ele pretendia chegar na segunda. O Corinthians pediu para que ele chegasse amanhã, para já estar na Neoquímica Arena no domingo, pro jogo contra o Bragantino, nas tribunas, tá? Não vai estar no banco, não vai comandar a equipe. Então o Corinthians fez esse pedido para ele tentar chegar no sábado, tentar chegar amanhã aí aqui em São Paulo, para já acompanhar a equipe do Corinthians no domingo e iniciar os trabalhos na segunda-feira. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora eu quero trazer aqui uma entrevista do Juliano, tá? Ele falou sobre o Silvinho e tudo mais. Era uma entrevista pro pessoal central do Timão, tá? Ele falou o seguinte, ó: foi muita injustiça a maneira como foi a demissão. Foi criada uma animosidade sobre a pessoa do Silvinho, não somente o profissional. Passaram do limite com ele, faltavam com respeito. Tanto parte da imprensa e a torcida foi influenciada. Primeiro ponto aí, ô Juliano. A imprensa era quem defendia o Silvinho. Muitos nomes, tá? Defenderam o Silvinho. Não, que o trabalho é bom, que tem que ter paciência, tem que dar tempo pra ele e tal. E aí ele ficou 8, 9 meses. Pô, pelo amor de Deus. Passaram do limite com ele. Foi injusta a demissão. Pô, injusto é o Corinthians perder em casa pro Santos. E aí você pega o São Paulo e Santos, 3-0 São Paulo. Pega Mirassol e Santos, Mirassol abriu 3, depois tomou 2 gols, mas assim, um jogo tranquilo pro Mirassol. E aí, é injusto? Injusto com o torcedor, pô. Ter que sofrer assistindo o Corinthians toda quarta e domingo. Só vencia no sufoco. Nunca uma jogada trabalhada. Nunca uma criação do Silvinho. Nada. Então assim, pô, entendo os pontos positivos na questão, pô, quando ele chegou, conseguiu ajeitar a zaga do Corinthians e tudo mais. Mas depois ele se perdeu nisso. Aí eu pergunto pra você, Juliano, quando acabava o jogo do Corinthians,
ficava lá resenhando o vestiário, pós-jogo, tal, beleza. Silvinho sobe pra dar a coletiva. Você parava o seu tempo pra ouvir a coletiva dele? Pega um dia seu e ouve uma coletiva do Silvinho. Do jogo que o Corinthians perdeu pro Sport, por exemplo. O Sport é um time que foi rebaixado. Um time extremamente fraco tecnicamente. E o Corinthians foi dominado. Mas se você ouve a coletiva do Silvinho, meu Deus, parece que a gente tava enfrentando o Paris Saint-Germain. Entendeu? Não, que o time dificultou, que eles têm a qualidade nisso e tal, que neutralizou o Corinthians e tal, mas o Corinthians foi superior nisso, tá? Aí você pega o número do jogo, nada. Você assiste o jogo, o Corinthians apático, não atacou o Sport, mas na coletiva dele, meu Deus, não, foi lá e cá, e não foi. Então assim, pô, eu entendo, Juliano, não querer criticar o Silvinho, mas colocar como injusto, pô, sem condições. Comentem aí, família, a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre a situação do Jadson, tá? O pessoal aí me mandou mensagem, um pouco desesperado, tentando entender a situação. Vou contextualizar para vocês e explicar tudo o que tá acontecendo. O Corinthians rescindiu o contrato com o Jadson na época que ele saiu aí do nosso clube, que o Thiago Nunes assumiu, certo? De 2019 para 2020, não foi? Acho que foi isso. E aí o Corinthians ficou devendo um valor pro Jadson. Ficou devendo, chegou num acordo com ele e tal, para parcelar esse pagamento. E não honrou com essas parcelas. Não honrou. Corinthians deve pro Jadson. Fato, isso é fato. O Jadson, juntamente com o seu advogado, já havia entrado na justiça, tá? Por essa dívida do Corinthians, há um bom tempo. Enfim, essa situação tá correndo na justiça já faz um tempo e tal, beleza. O que não é novidade no Corinthians, viu? Mas o pessoal quer defender Roberto de Andrade, André Sanches, o próprio Duílio, tá? Todo mundo é ciente disso. Beleza. Na sequência, ontem, surgiu a possibilidade do Jadson colocar o Corinthians na justiça novamente, entrar com uma ação na FIFA e que o Corinthians não poderia inscrever novos jogadores e o próprio treinador Vitor Pereira. E aí a torcida entrou em desespero. Pô, se o Corinthians não conseguir inscrever um novo técnico por causa de uma dívida com o Jadson, pô, aí é amadorismo. Mas vou explicar a situação atual para vocês. Corinthians deve pro Jadson? Sim. A situação tá correndo na justiça. O Corinthians tá nesse trâmite aí do julgamento para ver quanto que vai ter que pagar, como que vai ter que pagar. O Corinthians vai buscar um acordo com o Jadson. Mas a chance do Corinthians ser bloqueado na justiça e não conseguir inscrever jogadores é muito baixa. Muito mesmo, tá? Trazendo aqui pra vocês. O próprio Jadson falou hoje cedo, tá? Num vídeo nas redes sociais dele, foi pego de surpresa com essas mensagens e tal. Todo mundo sabe da pendência que o Corinthians tem com ele, ok. E a parte jurídica, ele falou, quem está tocando são os meus advogados, tá? Ele falou que ele não tem nem conhecimento do que tá acontecendo. E aí ele falou que tá fazendo esse vídeo em respeito e carinho que ele tem pelo Corinthians e pela instituição. Então assim, não é o Jadson que tá chegando agora, tá falando, não, se inscrever o Vitor Pereira, vou colocar o Corinthians na FIFA com ação e tudo mais. Não. O que eu entendi dessa situação? Os advogados dele, vendo essa movimentação do Corinthians no mercado, falou, ó, vou usar isso aí na justiça. Pô, Corinthians tá inscrevendo técnico, contratou jogador, mas não paga o Jadson. Só que são situações diferentes, tá? Ocorrem em instâncias diferentes na justiça. Eu não sei explicar muito bem, tá? Que eu sou leigo nesse assunto. Mas assim, o básico é isso. Uma coisa não influencia na outra. Pra chegar nesse ponto do Corinthians não poder inscrever jogadores por causa dessa dívida, meu Deus, ó. Corre, vai julgamento e volta, e acordo, e recurso, e não sei o quê. Entendeu? Tudo isso. Então assim, podem ficar tranquilos, o Corinthians tem que pagar a dívida, vai buscar um acordo aí com o Jadson, mas nesse sentido, acho que não teremos problemas na inscrição do Vitor Pereira e de possíveis novos jogadores, mas fico alerta aí para a diretoria, mais uma vez, ó, amadorismo de vocês, tá? Mais uma vez, o Corinthians passando vergonha, né, rapaziada?
Comentem aí, por favor. Bom, agora falando sobre o Diego Costa, já trago aqui pra vocês de antemão, não temos novidades sobre a negociação em si. Segue no mesmo pé. O Diego Costa tem interesse, pode baixar o salário para fechar com o Corinthians, mas a negociação ainda não andou. Como eu trouxe, o Corinthians vai esperar o Vitor Pereira chegar, se estabelecer, pelo menos essa semana. Ver, o elenco é esse, beleza, vai conhecendo as instalações do clube e tal, vai se ambientando. Já tem um clássico à frente, já tem um clássico contra o São Paulo, uma sequência difícil, muito difícil, para depois o pessoal olhar e falar, tá, a gente tem a possibilidade de negociar com o Diego Costa, o Diego Rossi também, que o Vitor Pereira indicou. E aí, você teria alguma outra indicação? A gente pode ir pro mercado. Qual a característica de atacante que você quer? Certo? Isso vai ser tudo conversado dentro do nosso CT. Enfim, o William, tá, que deu a coletiva, como eu falei pra vocês, na quarta-feira, conversou aí, foi questionado, na verdade, se recebeu alguma nova mensagem do Diego Costa. E aí o William respondeu o seguinte: ele não mandou nada. Eu vi essa semana sobre essa notícia, mas nem mandei mensagem pra ele e ele também não mandou nada pra mim. Estou esperando, vamos ver. Tá? Pra quem não sabe, o William jogou um bom tempo aí com o Diego Costa lá no Chelsea. Tá? Foram campeões e tudo mais. Tem uma ótima relação. Isso poderia ajudar numa negociação entre Corinthians e Diego Costa. O William poderia interferir, certo? Num sentido positivo, ligar pro Diego e falar, irmão, vem pra cá, vem jogar comigo, vamos se ajudar, o time tá redondinho, chegou o treinador, tá ambiente bacana, entendeu? Nesse sentido mesmo de amizade. Só que, até o momento, como o próprio William disse, o William não mandou mensagem pro Diego, o Diego não mandou nada, então, creio eu que estão esperando a negociação esquentar mais, avançar em algum ponto, tá? Porque ainda está em situação primária. Quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, agora, tá? Agora, o jornalista Eric Faria indicou um centroavante pro Corinthians, tá? Ele tava falando, ele tava falando, na verdade, do interesse do Palmeiras no centroavante Pedro do Flamengo. E aí falou, inclusive o Corinthians, que também está atrás de um camisa 9, deveria tentar a contratação do Pedro. Só que assim, eu fui questionado no Instagram, John, o Pedro não seria uma opção? Com certeza. Se eu falar que não, aí é um absurdo do futebol. O Pedro é um monstro de camisa 9. Só que o Palmeiras fez uma proposta, tá? Não divulgaram valores, mas fez uma proposta razoável pelo Pedro. O Flamengo nem quis ouvir. Por quê? O valor foi baixo? Não. O Flamengo não quer negociar o Pedro com nenhum concorrente de 2022 deles. Com Galo, com Palmeiras, com Corinthians, com clubes que disputam Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Tudo que o Flamengo vai disputar. Então eles vão ceder um centroavante craque da bola para um concorrente, para um adversário? Difícil, né? Difícil. Então, nessa mentalidade, o Pedro jogaria no Corinthians? Com certeza. Titular absoluto, camisa 9. 9 do Roger, beleza, mas vocês entenderam, né? O centroavante, a posição 9. Mas assim, dinheiro. A multa dele é 100 milhões de euros. Dá 600 milhões de reais. 600 milhões de reais. Quem paga isso hoje? Ninguém. Ninguém. Não tem como. Não, lógico que não vai vender na multa, beleza. Mas o Flamengo não vai aceitar menos de 50, 60 milhões pelo Pedro de reais. Não aceita, não aceita. Pra clube brasileiro então, meu Deus. Então assim, rapaziada, seria uma ótima pro Corinthians? Com certeza. Mas é fora da nossa realidade. O Flamengo não quer ouvir propostas. Simples, simples, tá? Quero saber a opinião de vocês aí sobre essa indicação do Eric Faria. Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!